Glória a Deus. Queridos, vamos mais uma parábola de Jesus. Na nossa série Parábola de Jesus. Pastor, vai até as 40? Eu não sei. A gente já tem um monte, já perdi as contas quanto que a gente tem, daqui a pouco eu conto. Mas o último, se eu não me engano, a última terça-feira que a gente ministrou também Parábola de Jesus, estava na 15ª, então essa deve ser a 16ª. E eu queria que você abrisse na palavra de Deus, em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Você que achou, vai dizendo amém, se colocando de pé. Quem achou, diz amém. E diz assim a palavra do Senhor: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu logo ficou em pé e orava no seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para os céus. E batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não outro, o publicano, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eita glória! Coloca a mão no teu coração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua justiça, Senhor Deus, em nossa vida. Te agradecemos porque tu és a razão que nós somos consumidos. Precisamos agora que o Senhor fale conosco, Senhor. Me coloco como teu menino de recado mais uma vez na tua presença, Senhor, e que o Senhor possa falar aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável sempre, em nome de Jesus. Quantos dizem? Glória a Deus. Senta dando glória a Deus. Queridos, eu quero ministrar hoje uma parábola que, por incrível que pareça, é algo meio controverso. Como assim, pastor? Não porque está descrito na palavra de Deus, na Bíblia. Essa jamais a gente pode contradizer, nenhuma palavra que é dita nela. Mas o interessante é que esta parábola nos dá um exemplo. E o exemplo que esta parábola nos dá, diante das circunstâncias do mundo, diante da realidade do mundo que a gente vê muitos hoje em dia, chega até a ser controverso. A realidade, não a parábola. Não a parábola e nem tampouco a palavra e o exemplo que esta parábola nos dá, mas a realidade que o mundo a qual nós vivemos. Então veja só. A palavra de Deus diz que Jesus estava cercado de uma multidão. E muitos daquela multidão, a palavra já começa dizendo, eram homens que consideravam-se a si mesmos e desprezavam os outros. E a Bíblia nos fala que Jesus, sabendo a intenção do coração daquelas pessoas que estavam ao seu redor, muitos fariseus, muitos saduceus, ele começa a ministrar uma parábola. E ele apresenta 2 personagens interessantes. O primeiro é o fariseu. O fariseu era uma seita judaica que tinha naquela época, na verdade, era uma representação daqueles que guardavam a lei de Moisés. Eram para ser os homens mais íntegros, era para ser os homens mais verdadeiros,
era onde o povo judeu ele tinha referência da lei e da palavra de Deus. A Bíblia diz que tanto o fariseu como o publicano, que representava homem pecador, que representava homem que era excluído da sociedade, porque os publicanos eram judeus que estavam a mando de Roma para cobrar impostos. E queridos, cobrar impostos ninguém quer, né? Interessante que Roma dizia assim, vamos cobrar 10%, 15% dos impostos e o resto você tira para vocês. Então eles realmente exploravam muito o povo judeu, os próprios judeus. Então os judeus consideravam aquilo como uma traição. Os judeus consideravam aquilo como uma afronta. Tanto é que nós temos na palavra do Senhor 2 publicanos muito famosos. Nós temos o Levi, que foi batizado por Jesus, por Mateus. Depois temos Zaqueu, que teve que descer da árvore para cear com o Senhor. E disse, a todos aqueles que eu tirei, restituirei. 4 vezes, se não me falha a memória, né? Me ajude aí, 4 vezes mais. Porque eles passavam a mão no dinheiro do povo. Esses são os 2 homens que subiram ao templo. Para você entender aqui, é como se o fariseu fosse o pastor batista, o pastor assembleano, pastor presbiteriano, um religioso, né? E o publicano é como se fosse o deputado, o senador, alguém, né, envolvido com política, essas coisas que cobrem imposto das pessoas. E sabe, queridos, a vida toda eu fui ensinado e ouvi que existe 2 tipos de crentes na igreja. Aquele que é chamado o trigo e aquele que é chamado o joio. O interessante é que o próprio João, em um das suas cartas, né, se não me engano, se é 1 João, o próprio Evangelho de João diz que alguns têm partes com Deus e outros não. Interessante que a gente começou, eu fui educado há 20 anos atrás, quando eu me converti, que se você lesse a Bíblia, se você orasse, se você jejuasse, você era um crente. Era considerado aquele que faz parte do povo de Deus. Quantos aqui jejuam? Quantos aqui oram? Quantos aqui leem a palavra de Deus? Continue fazendo isso. Mas o interessante é que a vida toda eu aprendi que todos que não fazem isso são pecadores e não são merecedores de Deus. É aquele que nós chamamos de joio no meio da igreja, aquele que não entendeu a palavra, aquele que não tem comunhão com Deus, porque ele não está na igreja, ele não está orando, ele não está jejuando, ele não está todos os dias de culto. O interessante é que quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos nos amadurecendo, nós vamos perceber que algumas coisas que nós fazemos perante Deus são coisas religiosas e não frutos de uma comunhão profunda com Deus. O interessante é que você ler a palavra simplesmente porque você tem a obrigação de ler de dia e de noite, não vai dar resultado em nada. Você orar para Deus simplesmente porque você precisa de alguma coisa, sem muitas vezes orar, sem precisar de nada, apenas perguntar a Deus: Deus, o Senhor está comigo hoje? Bom dia, Espírito Santo, como é que está aqui? Vem aqui comigo no banheiro escovar os dentes. Por muitas vezes a gente pregar algo que a gente não vive, isso nos torna religiosos. O interessante é que à medida que eu fui ficando mais velho, vamos dizer assim, no Evangelho,
Eu percebi uma coisa lá em casa, chamada espelho. O interessante é que toda vez que eu olhava, eu via que eu tinha também alguns defeitos daqueles que eram classificados como joio na igreja. O interessante é que quando a gente via irmãos orando com aquele fervor e outros irmãos ali quietinhos, chorando e pedindo misericórdia a Deus, a gente dizia assim, esse irmão aí não está na unção, não está firme, não está no fogo. O interessante é que eu comecei a observar que apesar de orar, apesar de eu jejuar, apesar de eu ler a palavra, eu ainda era pecador, como aquele outro irmão. Sabe, queridos, hoje é um manual, a pregação é um manual de como você não ser religioso. Sabe por quê, irmãos? Porque a religiosidade nos traz uma falsa... Eu até anotei aqui. Senso de virtude. Eu queria usar outra palavra, mas eu queria usar esta palavra. Um senso de virtude. A gente tem mania de achar quando a gente está na igreja que, por muitas vezes, quando Deus nos usa, a gente é mais santo do que o outro. E esta parábola de Jesus, ela vai em contramão com o sistema que a gente vê hoje. Interessante que a vida toda nós fomos ministrados e educados e doutrinados para se afastar das pessoas que tinham alguma manchinha, que tinha algum pecado, que estava na igreja, mas ainda não era bom o suficiente. Porque nós temos um senso religioso de virtude falso, onde nós olhamos para o outro e achamos que somos mais crentes que os outros. Mas o interessante, sabe o que é? Que esse senso de virtude diz que quando nós encontramos a Cristo, chegamos até o final. Ou seja, já chegamos ao ápice da glória porque encontramos a Cristo. Não, irmãos. Quando chegamos a Cristo, nós chegamos até a luz. E quando a gente está na exposição da luz, que a gente consegue ver as nossas manchas. Que a gente começa a ver as nossas cicatrizes. Que a gente começa a ver a sujeira em nós. Jesus está cercado dos maiores homens de exemplo da palavra, mas ele diz: ei, subiu um fariseu e um publicano. E a falsa virtude, por muitas vezes, amém, glória a Deus, amém, melhor assim. E a falsa virtude, por muitas vezes, irmãos, nos coloca em posições perigosas diante de Deus. Aquele fariseu subiu e disse: bendito é o Senhor, porque eu sou homem que faço as coisas tudo correto. Interessante que ele não estava mentindo. Imagine jejuar 2 vezes, ele falou 2 vezes por semana, né? O texto está assim. 2 vezes por mês ou por semana, eu não me lembro agora. Sendo que a lei mosaica diz que é para você jejuar 1 vez ao ano. Ele disse que dava dízimo de tudo que ele tinha. Ei, tem pessoas que fazem isso. Se você tem um carro, alguma casa, algo que você tiver, a pessoa dá dízimo disso tudo. Tem pessoas que dão dízimo depois de pagar suas contas, né? Tem pessoas que eu conheço que dão dízimo, que quando recebe o salário já tira o dízimo e depois paga. Se tiver que pagar uma outra conta no mês depois, ele paga. Então era uma pessoa que fazia algo muito bom aos olhos de Deus. Ele cumpria o que estava na lei.
Ele estava listando para Deus as coisas que Ele faz. E quando a gente tem o falso senso de virtude que a religiosidade nos traz, por muitas vezes a nossa lista, a nossa própria lista, nos frustra diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando vem a prova e as circunstâncias, a primeira coisa que muitos fazem é o quê? Mas Senhor, eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Mas eu faço isso, eu prego, eu vou na igreja todo dia, eu jejuo, eu oro, eu estou lendo a palavra, eu sou fiel à minha esposa e estou passando por isso. Interessante que Deus nunca vai sondar as suas atitudes, mas sim o teu coração. A gente tem que entender cada dia mais que nosso Deus é um Deus de relacionamento. A obra te mantém firme, mas não é a obra que te faz firme no Senhor, é o próprio Espírito de Deus que está sobre a sua vida. É o teu relacionamento com Deus. E nós temos que fugir da religiosidade. A religiosidade é o único impedimento para os cristãos verdadeiramente convertidos de se relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque aquele homem estava preocupado com a imagem. E por muitas vezes, irmãos, pensamos duas vezes antes de fazer algo para Deus em prol da nossa imagem, em prol do nosso próprio desejo. Pastor, hoje o senhor está apertando o parafuso. Escute. Albert Einstein disse uma frase interessante. Ele disse: nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta. O interessante é que aquele homem listou para Deus. Ele poderia contar os seus feitos, mas o seu verdadeiro coração não estava contando para Deus. Deus não contava com o seu coração. Interessante, eu já disse muitas vezes isso aqui, desse versículo. A pregação nos afasta de mim, pois não vos conheço, é para crente. Senhor, mas eu profetizei seu nome. Quem é que faz isso? Crente. Mas Senhor, eu expulsei demônios. Quem faz isso? Crente. Mas eu preguei a sua palavra. Crente. Não adianta a gente subir nos púlpitos todas as vezes, se o nosso coração não estiver contando para Deus como relacionamento. E é por isso que Jesus diz, diante daqueles pastores, diante daqueles conhecedores da lei, diante daqueles aplicadores da lei, ou seja, os levitas, os servos do Senhor, os diáconos, os presbíteros, aqueles que são membros, aqueles que estão na igreja, ele estava dizendo: olhe, quem saiu da presença de Deus justificado foi o pecador. Porque a religiosidade nos traz uma cegueira espiritual. Mas todos nós aqui, sem exceção, que está aqui nesse recinto, que está nos assistindo em casa, somos pecadores. Somos iguaizinhos. Sabe por quê? Porque para Deus não tem diferença do pecado. Você pode orar, você pode jejuar, você pode profetizar, você pode louvar, mas por muitas vezes uma mentira, mesmo que seja aquela que ligaram para a sua casa ou para o seu celular e você não quer atender, seu filho pega, menino pequeno, é uma graça, né? Você diz assim: diga a ele que não estou, a mamãe disse que não, ela não está. Até essa mentirazinha aí lhe compara
ao mesmo homem que está preso agora ali, na penitenciária, que fez um dos piores crimes. Entenda uma coisa, qual é a sua diferença para ele? A tua diferença é que você tem um relacionamento com Deus que ele não tem ainda. E seu relacionamento não pode ser manchado pela religiosidade desse mundo. Porque é por causa da religiosidade que o nosso coração, por muitas vezes, é enganado. Irmãos, eu vou falar algo muito sério aqui. E eu tenho avisado muito a igreja, a tenda da família, nas ministrações, no projeto Si. Desculpa se eu dar uns terrazinhos assim, é a coluna de vez em quando. Estou só a graça, irmãos, aqui. Mas é assim mesmo, eu disse, enquanto eu tiver força, estou lá. Se eu não tiver as pernas, estarei lá na cadeira de roda. Se eu não tiver os braços, estarei lá com o meu tronco. Mas eu estarei na presença do meu Deus, fazendo a vontade dele. O que eu alerto é o seguinte: há muito tempo atrás, existe uma semente. Entenda uma coisa, a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu tenho que medir minhas palavras, porque eu estou falando para muitas pessoas agora. E nem todos têm, vamos dizer assim, podem aguentar algumas coisas que eu vou falar. Então eu tenho que medir algumas palavras aqui. Mas da mesma forma que a palavra de Deus se renova todos os dias, as estratégias de Satanás também. Muitos púlpitos da igreja foram manchados por questões de religiosidade. Porque quando eu começo a dar importância daquilo que eu sou, perante das coisas que eu faço para Deus, por muitas vezes eu boto um preço. Interessante que a mão de Deus é tão maravilhosa que Ele nivelou todo mundo, porque os pastores, os presbíteros, os irmãos que não são nada na igreja, o rapaz que fica na porta, a pessoa que faz a limpeza, está todo mundo em casa na quarentena, orando e adorando o Senhor de joelho. Mas a estratégia muda? Muda. Assim como a palavra se renova, a estratégia de Satanás também muda. Quer ver? Antigamente existia o preço. E agora tem o que? Os likes. E tem muitas pessoas falando, eu sou, me escute porque eu sou, e porque eu fiz isso. E a minha palavra, por muitas vezes, é verdade. E uma das maiores dificuldades para nós, pastores deste tempo, é quando a gente vê uma ovelha que diz assim, pastor, eu escutei uma palavra. O que é que o senhor acha disso aí? Irmãos, durante a semana, tem 3 ou 4 palavras que eu tenho que escutar para dar a resposta se é certo ou não. E essa semana eu vi uma heresia tão terrível. Mas ela já está, essa pessoa já está até classificada como uma pessoa que fala isso. A pessoa lá mandou fechar a Bíblia e diz que o saldo de não sei da onde que ela ia trazer, enfim. E eu disse, meu Deus. Por quê? Aí eu perguntei para Deus, por que essas coisas ainda continuam acontecendo no teu meio? E Deus me deu essa palavra. Porque o falso senso de virtude, que a virtude que vocês têm não é de vocês, mas é minha virtude que está em vocês. O ser humano é pó diante de Deus. Entenda uma coisa, para que a gente não faça como esse fariseu, Senhor, eu te louvo porque eu sou assim. Imagine, olha as palavras dele, eu te louvo porque o Senhor me criou assim. Ei, entenda uma coisa, do
pó veio, do pó irá retornar. Se não é o Espírito Santo em você, em mim, nós não somos nada. Sabe por quê? Porque até o fôlego de vida que você tem foi Deus que soprou. Saiu de dentro dele. Deus quer meter a mão em nosso ser, no nosso íntimo, e não quer deixar que as coisas que realmente importam morram dentro de você. Deus quer fazer com aquilo que você está sobre a sua vida conte para o grande propósito dele. Tem pessoas que não se encontraram ainda. Tem pessoas que passam ainda a vida toda dizendo, mas alguém profetizou em minha vida. Ei, mas eu tinha que ser isso, eu tinha que ser aquilo. É porque Deus ia me levar às nações. Eu vou lhe dizer uma coisa, a unção primeira que você recebe, lá no começo, ela também muda, irmão. Por muitas vezes, o chamado não. Mas por muitas vezes, ela vai se adaptar no propósito de Deus. A unção que eu falo é separação. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Porque a gente não pode falar nada que está fora da Bíblia. Moisés, ele iniciou como o quê? Libertador do povo de Israel. Depois Moisés foi o quê? Juiz. Depois Moisés foi o quê? Líder de guerra. Depois Moisés foi o quê? O primeiro de um povo, porque era como se fosse o presidente da nação, o rei da nação, porque quando ele separou em grupos, quem ficou comandando? Moisés. Mas o chamado para conviver com Deus não mudou. Porque quando Deus disse para Arão e para Miriam, fez assim: ei, vocês ouvem, sabem que eu sou de ouvir falar, mas este aqui, Moisés, ele sabe que eu sou, porque eu falo com ele face a face. Talvez você tenha iniciado como um chamado de um relacionamento com Deus, no âmbito de ser missionário. Viajou aí as nações, voltou, e hoje nesse tempo de pandemia, você está como um ajudador, aquele que estende a mão. Está iniciando, fazendo um sopão, fazendo as cestas. Isso não mudou quem você é aos olhos de Deus, sabe? Porque a unção pode mudar, mas o seu relacionamento não muda. É isso que Jesus está explicando aqui. Você vai ter várias tarefas para fazer no seu chamado. Você vai ter várias unções derramadas, até algumas em períodos determinados e para lugares específicos. Mas quem você é em Deus não. É por isso que nós não somos merecedores de nada, apenas da presença de Deus em nossa vida. Jesus vai na contramão do sistema e diz: ei, você sabe quem foi justificado? Olha que coisa linda, irmãos. Você sabe o que é justificado? Vou dar tem algumas vertentes para a explicação, mas a que eu mais gosto é quando uma pessoa é acusada e o advogado vem e defende e se comprova que o que ele estava falando é verdade, não que estavam falando dele, ele foi justificado perante a lei. Ou seja, aquilo que estava de acusação foi apagado. Então nenhuma condenação mais terá sobre ele. Jesus está dizendo que saiu da presença de Deus limpinho,
justificado, sem nenhuma mácula, sem nenhuma acusação, foi o publicano. Foi aquele que disse: Senhor, sem a tua presença eu não sou nada. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, e publicano era alguém tão muitas vezes mal visto, que Mateus capítulo 5, versículo 46 diz assim, ó: porque se amares, isso Jesus falando, os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos da mesma forma? Veja só, Jesus usou até o publicano como um mau exemplo. Diz: ei, vocês que estão seguindo, não amem somente os que te amam, não. Ame os seus inimigos. Não é assim que os publicanos fazem? Ou seja, eles se amam entre eles, mas não amam o povo judeu, porque eles estão cobrando impostos. Jesus está dizendo que esse tipo de pessoa, esse povo excluído, foi este homem que saiu justificado perante a Deus. Porque ele, quando se aproximou da luz, ele viu as suas próprias manchas. Que nessa noite possamos ter isso em mente. Que a parábola do fariseu e do publicano é simplesmente para não nos orientar para não sermos religiosos. Não deixe a obra do Senhor influenciar ao ponto que você tome aquilo como um segmento de fé, né? Você vem para a igreja louvar porque você é ministro do louvor. Você vem na igreja louvar porque você quer louvar ao Senhor. Mas pastor, você agora mesmo disse, isso é o Espírito Santo, você vê na igreja todo doente, assim não poderia ter outra pessoa? Eu disse: amém. Uma certa feita eu estava em Piauí, aconteceu a mesma coisa, uma aranha mordeu meu pé. E o dedão ficou inchado. E aí, não sei, uma aranha, um bicho, alguma coisa. Quando eu, de manhã cedo, estou vendo o dedão do pé desse tamanho. E eu disse: e agora? Eu liguei para a enfermeira, ela me indicou um remédio que era a base desse, que eu tenho alergia. E a gente estava com a festa das crianças toda pronta, irmãos. O ministério de louvor todo enfeitado. O pessoal conseguiu cremosinho e aqueles que chupa, né? Cremosinho, acertei. Com a fábrica lá, as crianças estavam todo vapor e eu com a cara 10 vezes pior que essa aqui. Os olhos estavam todos fechados, estava enxergando só uma listrinha. Eu disse: oh Deus, eu queria tanto participar dessa festa. Senhor, eu vou de óculos escuros. De noite. De noite. Eu disse: eu vou, Senhor, porque eu quero te adorar. E quando chegou lá, as crianças todas pulando, o ministério do louvor tocando, e eu pulando lá. Eu disse: aproveitei o óculos escuro, aí me deram outro óculos que tinha uns olhozinhos de palhaço com bigode. Eu digo: opa, esse aqui mesmo eu vou botar. Porque eu queria estar ali, junto com as crianças adorando. É esse o sentimento, irmãos. Não é simplesmente por obrigação, porque nós temos aqui o presbítero, nós temos todos os outros irmãos que pregam. Não tinha necessidade de eu estar aqui hoje. Mas eu disse: Senhor, se parar a minha dor até o horário do culto, eu até falei com o Marcelo, não foi, Marcelo? Eu disse: eu acho que eu não vou. E foi antes da cara estar inchada. Eu digo: não, mas se for só a cara, eu já sou feio mesmo. O importante é estar lá adorando o Senhor. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Deus é bom. Olha, irmãos, uma coisa que não aceite na sua vida é a religiosidade. Não bote parâmetros para as coisas de Deus, sabe?
Por muitas vezes a gente trava algumas coisas do agir de Deus por religiosidade. Eu não quero adentrar em muitas searas aqui, mas eu só peço uma coisa para você. Deixe o Espírito Santo ser livre dentro de você. Você sabe como é ser livre? Vocês ainda não me viram, você vai ver a pastora sempre dançando, mas eu sou ruim para dança. Mas outro dia eu estava lendo a palavra de Deus, e aí, às vezes Deus nos dá uma pegada assim, né? Dá aquela puxada de orelha. Eu estava lendo que Davi entrou e começou a dançar na presença de Deus, tirou, né, a túnica e dançou e dançou. E se alegrou. E quando ele foi para casa, Mical, né, filha de Saul, disse: que vergonha, um rei dançando. Aí quando eu comecei a ver ela falando ali na palavra, eu disse: eu vou fechar logo essa palavra, dizer que eu vou ter alguma coisa para fazer, porque é Deus falando comigo. Por que você não dança? Por que você não se solta mais? Por causa da sua imagem? Porque você tem medo dos outros falarem: poxa, pastor não tem uma autoridade assim porque está aí dançando. E nessas horas, quando Jesus pega, irmão, a melhor coisa que conselho é você dizer assim: ô Jesus, obrigado, fecha a Bíblia e vai fazer. Porque Ele vai no profundo, Ele vai lá e mexe. Você não tem ideia o quanto Deus anseia que cada um de nós sejamos livres para adorar Ele, principalmente no ambiente da casa de oração. Principalmente quando você sai da sua casa, sai da sua comodidade, sai ali, querido, do seu conforto, e vem, se desloca para a casa de oração. Sabe o que Deus quer? Deus quer encher esta casa com a glória dEle, para que os sacerdotes levitas não fiquem de pé. Deus quer mover curas nesse lugar. Deus quer mover restauração neste lugar. Deus quer mover ambientes proféticos nesse lugar. Mas por muitas vezes a nossa religiosidade não deixa. O que é que vão dizer se eu dar um glória a Deus? O que vão dizer se eu dançar na presença de Deus? O que vão dizer se eu falar em línguas? O que vão dizer se eu dizer assim diz o Senhor para a igreja, mesmo que seja uma exortação? A igreja precisa viver a plenitude que Deus tem reservado para ela. Mas pastor, a gente fica meio preocupado, porque a gente já viu muita meninice aí, irmãos. Eu passei um pouquinho do horário. Quem lhe dá o discernimento é quem? O Espírito. A Bíblia diz: não julgue para não ser julgado. Se você vê o irmãozinho que está numa atitude estranha, deixe ele com o Senhor. Deus se importa com você e com ele. Então o que você deve se importar é com você, com Deus. Coloca a mão na porção de receber. Seja livre agora para adorar Ele. Diga o quanto você ama, o quanto você quer. Eu vou lhe